Salve, salve, meu povo! Segundou! Muito boa noite! O Gazeta Esportiva tá on pra animar a sua segunda-feira. E olha só quem tá aqui comigo. Tem música hoje, Pachecão? Quem tá aqui comigo? Celso Cardoso! Boa noite! Celso Cardoso, Cadê ela? Não tô vendo. Ai, não acho. Eu olho pro céu, fazer uma comédia, hein? Essa era a melhor da música. Olha que carinha Cara, dele. tem uma música pra ele. Olha a carinha dele, como é que fica. Ele gosta? Ele gosta? Acho legal essa vinheta. Foi a melhor vinheta que eu já tive na carreira. Abraço pra toda a galera lá do Pânico. única. Beijo, Emílio. Não, Beijo, tava no rádio, tinha Paulinha. vinheta especial. Ah, é? Muito bom. Que beleza. Não, hoje eu tava lá na redação, lá, tava na produção, ele tava lá escutando música. É. Falei, e aí? Eu no leio trampo? ouvindo Você música. viu que ele mudou de lugar agora, né? É, agora ele tá no lá. Cantão. Eu leio Ontem eu tava ouvindo vendo música. lá, ele tá um monte de coisa na gaveta. Falei, você não tá levando as coisas pra sua casa, não? Tá deixando tudo aqui? Aí ele falou assim, 30 anos aqui também, né? É, Vou fazer o quê? é isso aí. E temos o nosso tetracampeão, que eu nem falei ainda boa noite, mas ele já se falou boa noite. Boa noite, Boa Paulo. noite. Tem música pro Paulo. Vai, olha aí que beleza, hein? Faz cabeceio, vai. O meu é o Calypso, não é o Calypso. Ai, até destronquei meu pescoço, gente. Muito bem. Ô, Fini, hoje tá do jeito que eu gosto, porque tá com tempo, né? Você falou que tá com tempo. Ai, que beleza. Então a gente vai poder conversar muito, falar do final de semana. Foi bom seu final de semana? Foi muito bom. Inclusive, ontem eu estive com um casal almoçando ali no Teras, ali na Ponte dos Remédios ali. E eles falaram, pô, toda segunda eu tô vendo o programa Gazeta Esportiva. Ah, Eu um quero beijo, mandar cara. Manda um beijo. Um beijo pra vocês, viu? Que vocês têm acompanhado aí. Que legal. Muito bom. E aí, você, foi bom o final de semana, Celso? Trabalhei, né? Todo dia, sábado e domingo? Sábado eu folguei. Folgou, passeou? Um pouquinho. Ele não quer Eu falar. sou discreto em Deve relação. ter feito, sabes, Tem né? hora que ele fala muito, tem hora que ele fala pouco, né? Ele quer deixar a vida particular ele reservada e tal. reservadão. Eu fui, sabe aonde que eu não conhecia aqui em São Paulo? Jardim Botânico. Jardim Botânico, Leva o tem um Fê. muito legal, hein? Lindo! Lindo, lindo, lindo. Vale muito a pena, gente. Levar Não meus conhecia. filhos e meus netos lá. Maravilhoso, Jardim maravilhoso. Botânico. Fazer piquenique. Já leva uma cesta. Faz o piquenique lá. Bom, a gente vai falar tudo do clássico entre Corinthians e São Paulo. Teve, inclusive, aviso do Vitor Pereira sobre o Roger Guedes. Já o Santos está reclamando da arbitragem do jogo de sábado, com razão ou sem razão, hein, Celso? Veremos. Veremos, nós vamos discutir aqui. E o Palmeiras põe o foco no duelo de amanhã da Libertadores. Então a gente volta depois dessas dicas. Muito bem, então a gente começa a semana com o nosso novo ganhador da Caneca do Milhão. Vamos lá? Tinha que ter uma salva de palmas, Pachecão. Sabe quem é o escolhido? Aê! O Celso escolhido Cardoso. de hoje é a Caneca do Milhão, ó, de 1 milhão no nosso Facebook do Gazeta Esportiva. É o Romano Marco, que considera o Gazeta Esportiva parte da família e até já tentou ganhar a nossa caneca em 2019. Ó, 2019. Agora sim, Romano, você ganhou. A nossa equipe das mídias sociais vai entrar em contato com você, tá bom, Romano? Ou a Marina, ou o Henrique, ou o Leonardo. Ou quem é o estagiário? O Gabriel, só ele. Tem mais um? Tem a Helena, mas eu só conheço o Gabriel. A Helena foi uma vez de óculos, né? Muito bem. E vamos começar agora. Tá bom, Romano? Obrigada por participar. Você coloca lá no Facebook do Gazeta Esportiva a sua história com o nosso programa. Você pode ganhar a Caneca do Milhão, tá? Vamos começar agora a falar sobre o clássico de ontem entre Corinthians e São Paulo. A nossa enquete aborda um lance polêmico do jogo. O árbitro acertou ao não marcar pênalti na mão do Renato Augusto no clássico? Aquele lance de vôlei? Sim ou não? É só votar lá no site gazetesportiva.com. Ah, o nosso câmera tá fazendo assim, ó. Ah, tá fazendo um sinal de que o árbitro ali se equivocou, vamos dizer. Celso Cardoso, o que você achou? Bom, eu vou não só apenas o que eu acho, mas também tudo que eu ouvi de ontem para hoje, muitos árbitros, e a maioria dos árbitros que eu ouvi dizendo que não foi pênalti. A partir do momento que o Renato Augusto ele tenta apenas se proteger, não é pênalti. Não existe a intenção de você
cortar uma jogada, de você evitar um gol. Não, ele está apenas se protegendo, um puro reflexo. E quando a bola bate na mão aqui embaixo e eles marcam o pênalti? Aí que eu não entendo. Então, mas depende se você ampliou o seu corpo para a passagem da bola, se ela ia chegar no adversário, Bom, se ela ia ontem pro gol. eu tinha um pensamento, hoje tem um outro. Você fala assim, proteger, tudo bem. Proteger, você está aqui, você está Ontem o senhor protegendo. disse também que Mas não foi pênalti. houve um movimento na mão dele. Sim, Olha mas ele ali, mas é de proteção, houve um movimento não é? na mão dele. É para Olha lá, não bater tá no vendo? rosto. Olha. É para não bater no rosto. Não dá, O movimento não é, ele está deitado, ele está no chão e ele está vendo a bola caindo na cabeça dele. Ali... Aquilo não é proteção? Não é para desviar a bola. É Ó. muita dúvida. É um lance que para qualquer outro Assim, daria pena. se o árbitro tivesse marcado o pênalti, não ia dar discussão e, enfim... a maioria dos ex-árbitros... Se o árbitro tivesse marcado o pênalti, não ia dar discussão. A gente tá vendo então cada é pênalti. Não. É interpretação. É É pênalti. interpretação. Eu já vi pênalti do cara tá com a mão de costas e a bola bater na Não, mão mas e o lance árbitro dá. assim você não viu ainda. Não, Lance assim não vi. você não viu. Mas assim, a interpretação, e aí a interpretação da margem, né? Mas ali a não é múltiplas. interpretação, ali é fato. É claro que não. Não é. De fato, não é. Você não é bater Poderia a mão na ser bola, a favor é pênalti. do Corinthians, poderia ser... Não existe isso de bateu como na foi, mão, bateu na mão. Foi falta. pênalti, foi pênalti. Sabe, Foi ele tá com a pênalti. mão Foi assim de pênalti. frente. Você acha que não foi? Eu acho que não foi. Não foi. Agora, para falar um pouquinho mais do majestoso, a gente vai chamar o Osmar Garrafa no CCT da Barra Funda. Boa noite, Garrafa. O Rogério Ceni explicou as alterações de ontem? Michele, ele tentou explicar, né? Porque o torcedor são paulino, conversando com eles desde ontem lá na Arena Corinthians, né? Os colegas, enfim, os são paulinos que a gente conhece, todo mundo ficou com uma sensação de derrota, apesar do empate na casa do adversário. Por quê? O São Paulo deixou escapar a possibilidade de quebrar o tabu. Eram 15 jogos sem vencer na Arena Itaquera, nunca venceu, agora já são 16. O Rogério Ceni nunca venceu o Corinthians lá também em Itaquera. Tinha a possibilidade de assumir a liderança e o primeiro tempo que o São Paulo fez foi uma unanimidade. O São Paulo podia ter vencido por uns 3, 4, não fosse o Cássio que jogou uma partida impecável. E aí, no segundo tempo, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, vieram alterações. No Corinthians, uma alteração, saiu o Gil, né? O Vitor Pereira abandonou o esquema com 3 zagueiros, meteu o garoto que acabou fazendo o gol, o Adson, e o Rogério Ceni mexeu por atacado. O Rogério Ceni, ele sacou os seus alas, né, o Igor Vinícius e o Reinaldo, e sacou também o atacante Luciano. E veio com 3 novidades, o Éder, o Rafinha e o Patrick. Segundo o próprio Rogério, ele mexeu tentando dificultar a vida do Corinthians. Mas vamos ouvir o que o Rogério acabou explicando. Ele mexeu num time que estava voando no primeiro tempo, o São Paulo desandou na segunda etapa e isso foi assunto na coletiva, aliás, é assunto hoje nas rodas de futebol, né? O Rogério, ele foi responsável pelo empate do Corinthians. Vamos acompanhar a explicação do técnico são paulino, o porquê das alterações. Segundo tempo, na alteração, quando ele põe Adson, abre William, abre Adson. Na minha cabeça, a linha de 4 encaixava melhor nesse tipo de marcação, porque você já está com o teu lateral encaixado com os pontos adversários. Igor Vinícius, no primeiro tempo, qual que é o forte do Igor? Ir na linha de fundo. A maioria das jogadas dele, ele construiu por dentro. Para construir por dentro, eu acho que o Rafinha constrói melhor por dentro. Então, quando ele fez os 3 jogadores de frente, 2 abertos e mais o jogo mais centralizado, eu achei que a linha de 4 funcionaria melhor e a linha de 4 na frente balançando. Bom, tá aí o Rogério tentando se explicar, não é? Há quem diga que ele tentou assinar uma vitória, ter o dedo dele, tanto no primeiro como no segundo tempo. Quebrei o tabu, batemos o líder do campeonato, somos o líder. E aí, de repente, essas alterações acabaram não funcionando. Não sei o que pensam o Celso e também o Paulo aí na nossa bancada, Michele. Mas, de qualquer forma, o jogo terminou em empate com sabor amargo para o São Paulo. E aí, o que vocês pensam? Para quem foi melhor esse empate? Então, foi melhor para o Corinthians pelas circunstâncias. Pelas circunstâncias, melhor para o Corinthians. O Corinthians estava perdendo o jogo,
pelo quadro do primeiro tempo muito difícil de você reverter, porque o São Paulo estava melhor. Estava melhor, o Cássio Estava melhor, salvou, e né? o Cássio, o nome do jogo, então daí você vê. São Paulo jogou muito no primeiro tempo, especialmente a partir do 15º minuto. E aí a questão do Rogério Ceni, eu gosto muito, com muita sinceridade, eu gosto das ideias de jogo do Rogério. Gosto da maneira como ele trabalha. Já disse aqui que para mim vai ser o futuro técnico da seleção brasileira, lá na frente. Mas ontem, só que o Rogério tem algumas coisas, às vezes, que é a questão de admitir. Às vezes você faz algumas apostas que dão certo e que dão errado. Eu entendo que a substituição, no momento que ocorreu, o São Paulo, do jeito que estava jogando, faz parte da estratégia, espelhei o Vitor, aquela coisa toda. Poderia ter esperado um pouco mais para fazer as substituições. São Paulo estava atropelando o Corinthians, começa o segundo tempo com o mesmo time, o Reinaldo estava jogando muito, o Nestor jogando muito. Então, quando você faz 3 substituições no intervalo, ganhando o jogo, e aí na coletiva, assim, não tem o time para contra-atacar. Mas a impressão que passou para quem estava assistindo o jogo, São Paulo estava realmente armando o bote para dar um contra-ataque. Essa foi a questão. Deu a bola para o Corinthians ficou jogando, tinha um volume, não criou muito? Não criou muito. Mas quando você dá a bola para um time como o Corinthians, que tem Renato Augusto, que tem o William, que tem jogador de qualidade, mais cedo ou mais tarde você vai tomar um gol. Então, se o São Paulo tivesse mantido, sabe, a estratégia, no sentido de continuar apertando, talvez fizesse 2, 3 gols. Então, aconteceu isso em relação ao Abel contra o São Paulo no Morumbi, quando recuou o time, quando poderia ter feito uma... Então, são estratégias. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Na minha opinião, ontem deu errado e achei que o Rogério estava muito na defensiva. Ele estava já imaginando que viriam as críticas, estava muito preocupado em se justificar. Às vezes você... É simples você falar assim, tentei algo que não deu certo, paciência. E foi assim que ele jogou os 2 primeiros clássicos. Sim. Ele jogou bem na defensiva, procurando os contragolpes, fez os gols, segurou o resultado. Agora, a equipe do Corinthians, os primeiros 10 minutos, eu achei que jogou muito bem, buscando o ataque, envolvendo a equipe do São Paulo, e depois caiu muito. A equipe do São Paulo encaixou, se encaixou na marcação, começou a tirar os espaços do Renato Augusto, que chegou a um ponto, começou a voltar para marcar pelo lado direito. Isso não é o forte do Renato Augusto. Colocar o Renato Augusto para ficar marcando, é lógico que o Vitor Pereira tem falado. Mas eu vi de uma outra maneira, viu, Paulo? Que o time tem que ajudar. Mas eu acho que quando o Vitor desloca o Renato Augusto no lado direito, é para segurar as descidas do Reinaldo. Mas é isso que eu estou falando. E aí, tanto que partiu o gol do Corinthians, nasce numa jogada do Renato Augusto pela direita nas costas do Reinaldo. Mas é isso que eu estou falando. Você coloca o Renato Augusto para marcar do lado e não é o forte dele. Tanto é que ele coloca o Adson no segundo tempo para fazer aquela função. Então o Adson entrou para marcar o Reinaldo. Sim. E aí o que acontece? Volta para o segundo tempo, ele volta sem o Reinaldo, que era a peça fundamental do lado esquerdo para a equipe do São Paulo. Então é lógico que as modificações do Rogério não surtiram efeito no segundo tempo. O Nestor foi um dos melhores jogadores. Sim. O Alisson fez uma das grandes partidas. Foi um jogador muito importante nessa partida. E mesmo a questão do Igor Vinícius. Porque o Igor Vinícius me dá mais profundidade e estava jogando muito pelo meio. Não é mais fácil falar para o Igor Vinícius? O Igor Vinícius continua fazendo linha de fundo, não cortando para o meio, do que trocar o Rafinha para fazer justamente o que o Igor Vinícius está tentando fazer. Não sei, são possibilidades. Aqui eu reconheço que é engenheiro de obra feita. Fácil falar depois, né? É fácil falar depois, mas é a leitura que ele tem que fazer do jogo. Tem que então, analisar o jogo. Se o questionamento o Rogério Ceni, ele mexeu mal ou não surtiu o efeito, o que ele mexeu, sim, essa é a realidade. Para mim, sabe, no meu ponto de vista, o Rogério, ele... E tem uma outra coisa, Celso, que essa equipe do Corinthians, jogar com 3 zagueiros é muito difícil. Isso é questão de treinamento. O próprio Geninho ontem falou. Sim. Né? Se você joga com 3 zagueiros e ainda mais 2 volantes, sendo que um desses volantes podia fazer o trabalho desse zagueiro que está aqui, voltando, ou jogar como líbero, que antigamente jogava muito com líbero, né? Então o volante voltava, fazia essa função. Pô, já viu muito o Lota Matheus jogar, Baresi jogar, mas não dá, né? Não dá, né? Tanto que o Vitor Pereira começou com o Gil, fazendo aquele cara mais centralizado, depois trocou, jogou o Gil para a direita
e colocou o João Vitor para fazer o zagueiro do meio. Mas o próprio Vitor ontem também, ele fez esse meia-culpa. Né? Ele gostou do time no segundo tempo, mas reconheceu que não foi bem na escalação no primeiro tempo. E continua sem ganhar o clássico. Aí que você vê a diferença entre, muitas vezes, o que Entendi. eu Você acha que o de... Rogério precisava um pouquinho mais de humildade? Ou reconhecer que quando... Não tem nenhum problema, entendeu? O Vitor falava assim, assim, nada a ver com humildade, né? É um só momento que de fazer a leitura falhou. correta do jogo e sem se preocupar muito em se defender, tipo, acertei e errei, sabe? O Vitor mesmo falou assim, não fui bem no primeiro tempo, no segundo tempo fui bem, é isso, faz parte do jogo. Bom, bora ver então o lado do Corinthians no Clássico, né? O Salazar está ao vivo do Parque São Jorge. Boa noite, Salazar. O que o Vitor Pereira falou sobre o Roger Guedes ontem, hein? Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Bom, é óbvio que o Vitor Pereira seria questionado sobre a não utilização do Roger Guedes, afinal, o camisa 9 do Corinthians não entrou em campo na Bombonera e no Clássico também não foi utilizado. Ficou muito claro que já não era mais uma questão de rodízio, uma questão física, e por isso o Vitor Pereira foi questionado na coletiva se ele estava tendo algum problema com o Roger Guedes. A explicação veio com palavras firmes e objetivas. O Vitor Pereira, em suma, explicou que hoje não sente confiança para utilizar o Roger Guedes, nem como titular, nem entrando nos jogos. Disse que essa confiança ele não tem percebido nem mesmo nos treinamentos, que nos treinamentos também o Roger Guedes não tem agido ou tido uma postura que o Vitor Pereira entende que tem que ser. Ele fala também que o Roger Guedes precisa entender que tem que jogar onde a equipe precisar e não onde ele, Roger Guedes, quer, ou seja, se tiver que jogar na ponta esquerda, vai jogar, mas se tiver que jogar no meio, na referência ou na ponta direita, tem que entrar e jogar onde a equipe precisar. E ele também falou do compromisso defensivo. Ele até lembrou e falou, é por isso que hoje não temos mais o camisa 10 clássico, porque hoje não dá mais para o futebol ser desequilibrado. Todo mundo precisa ter compromisso defensivo. Enfim, o Vitor Pereira deixou muito claro, não é nenhum problema pessoal, não é birra, não tem nada contra o Roger Guedes, mas enquanto o Roger Guedes não mudar essa postura, ele simplesmente não será aproveitado pelo Vitor Pereira. Aí veio toda uma discussão, uma polêmica em cima, se o Vitor Pereira deveria ter falado, se ele não deveria ter falado, se a explicação serviu para justificar a ausência do Roger Guedes nessas partidas. Enfim, eu vou deixar para vocês discutirem, mas o que eu percebi naquele termômetro que a gente pega das redes sociais, ontem eu estava na Neoquímica Arena, foi o seguinte: muitos questionamentos desse porquê não utilizar o Roger Guedes, muitas teses até a coletiva. Depois da coletiva me pareceu que ficou muito claro para todo mundo e o que eu percebi foi a maioria dos torcedores entendendo e concordando com o técnico do Corinthians. O que acha? Seguinte, quem está certo nessa confusão primeiro toda, existe uma questão cultural. Aqui no Brasil tem um milindre muito grande, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Na Europa é muito comum, o treinador da entrevista fala, fiz essa escolha por causa disso, assim, assado, e ponto, é uma questão profissional. Então eu não vejo nenhuma... Tudo bem, né, Celso? Mas aqui não é Europa. Não, você tem que medir as palavras para falar aqui. Você sabe disso, você sabe disso. As críticas vão vir. Se você não medir as palavras para falar certas coisas no Brasil, as consequências vão vir. A gente vai defender a mentira. O que o Vitor Pereira falou de agressivo? De ofensivo? Não, não falou nada. Ele disse, o que ele disse? Eu não escalo o Roger Guedes, ele foi perguntado a respeito se havia algo pessoal com o Roger Guedes, ele sempre explicou que não. Que ele não sente a confiança no Roger Guedes agora, pelo que ele está vendo no treinamento e pelo que ele está vendo no jogo. Ele tem que se explicar. E isso é saudável para todo mundo. É importante para o ambiente do Corinthians, é importante para o torcedor saber, do que ficar com conversinha. Não inventar uma desculpa. Isso faz parte do processo, isso é profissional. Celso, em relação a isso eu concordo. Pronto. O treinador tem que Mas colocar. É isso que eu tô falando. Agora, se o treinador não vê e não sente confiança no jogador, não leva para o jogo. É verdade. Deixa o jogador em casa. Por quê? Porque que
Você estava no estádio ontem. A torcida, a maioria do estádio não pediu pro Roger Guedes. Mas aí, então, mas eu acho que você... Pediu o mas Roger eu acho Guedes. que você está sendo... Então aí você vai eu falar, acho que você... a minoria estava com o Roger Mas Guedes. Não, no estádio a eu maioria acho- gritou o nome do Eu acho Roger que Guedes. você está sendo radical e você está não é radical. Deixa eu só explicar por que sim, bom. porque você está desconsiderando outras possibilidades. Para aquele jogo, para aquele momento, para aquele ritmo, ele não sentiu a confiança necessária para colocar o Roger Guedes para jogar. Então, para aquele jogo, para aquele momento, deixa o jogador em casa. Mas talvez naquele momento... Preserva o jogador e preserva não, mas ele. talvez aquele jogo, naquele jogo, o Corinthians poderia estar ganhando por 2-0 e ele coloca o Roger Guedes para dar mais confiança. Quer dizer, são possibilidades. Você não sabe o que vai acontecer no jogo. Espera um pouquinho. O Vitor Você não falou sabe o o que seguinte, vai pelo acontecer que no ele jogo. está vendo nos treinamentos, ele não isso. coloca o Isso. Roger Guedes. É. Porque, ou seja, então ele não deveria levar então pro mas banco. ele não está vendo um comprometimento tático. Então, O trabalho sem a bola do Rogério Guedes agora não será tem que ele sido também legal. não está expondo? Será que agora ele não perde de vez o atleta? Mas o Roger Falar Guedes foi o isso? primeiro a expor. O Roger Guedes foi o primeiro a vir a público e dizer o seguinte: eu já falei com o Vitor Pereira que eu gosto de jogar aqui porque ele fez 3 gols no jogo. Se você fizer um levantamento dos gols que fez Tudo o bem, ele Roger falou, Guedes, eu gosto de jogar aqui. Mas aí tem que chegar o outro e virar e falar assim, olha, no treinamento ele não tá correspondendo. Será que não é melhor ele também chegar e falar, talvez no particular, para nós da imprensa é maravilhoso falar em público. Mas será que não é igual Mas ele aquilo foi lá de você chegar e conversar? questionado. O Ele Jorge, foi deixa eu te explicar questionado. uma coisa. Mas eu sei, mas E ele você acha que ele não conversou com o Roger Guedes? Você acha que ele não sei. conversou mil? Não sei. A primeira vez que o Roger Guedes reclamou do Vitor, o Vitor falou: esse é um sei. menino que eu tenho conversado. Só que eu sei, porque ele falou. Eu tenho conversado muito com ele. É um menino que precisa conversar muito. Aí não bastou isso, o Roger Guedes de novo veio a público questionar o Vitor Pereira. Poxa vida. E aí fica essa coisa, não escala, tá com birra, ou não gosta, pessoal. Gente, para mim é muito claro que é uma questão tática. Tudo bem. É uma questão tática. Celso, você não está entendendo. Hoje ele você tem não no tá entendendo elenco o que eu estou te explicando. o Mantuan, o Adson, o William entregam muito mais o ponto de vista Celso, tático sem a bola do que o Roger Celso, Guedes deixa eu entrega. explicar uma coisa. Fala, Deixa eu explicar uma coisa para você. O treinador ele tem todo o direito Sim. de colocar o jogador ou não colocar o jogador. O que eu estou falando, em termos de preservar o próprio treinador, preservar o jogador, você não tem confiança no jogador, deixa ele fora. Deixa ele fora, vai preservar o jogador. Conversa com o jogador, fala, eu não vou te levar por isso, por isso e por isso. Mas no próximo jogo, se é o caso, você é meu jogador. Pô, mas se deixar ele só no banco, você já tá deixa o gerando jogador essa no celeuma? banco. E você viu cenas, eu vi cenas no jogo de ontem, pela televisão, a cara do Roger Guedes. Estava insatisfeitíssimo. E era um jogo que ele poderia entrar. E dar resposta. Porque esse jogador, quando tá assim, tá louco, ele quer dar resposta. Então dá no treinamento. Ele não vê a hora. Então dá no treinamento. Jogo é Celso, o jogo, jogador você quer sabe jogar o disso. jogo. Quer jogar o jogo? Sabe, Pra fazer, você sabe, assim, jogo é uma coisa, Paulo, treino é você outro. treinava igual você jogava? Não. Não. É diferente. Gente, Não, mas pelo amor de não. Deus. Só que você tem um elenco com 25, 30 jogadores. Não. Estão todo camelando, brigando por um espaço. Não dá pra o outro comparar tá só com um nome. Não dá pra Só comparar com o nome, Roger Guedes pedindo- com um monte de outros Mas é claro que jogadores dá, que o é só Corinthians você tem, ver não os tem, jogos, não dá. pega os números do Roger Guedes. Não, Ué. ele foi importante Ele é artilheiro? nessa É. equipe com o Silvinho. Ele é artilheiro? Ele foi É. importante Então, com o só que- Lázaro. então ele pega foi importante. dos 7 gols que ele fez, 2 ele fez Não contra o pode São jogar Bernardo fora o que e 3 o contra o atleta Avaí. fez. Não 2 pode. jogos, um universo de mais de 20 na temporada, gente. Pelo Não, amor você de Deus. pegou birra com o jogador. Não peguei birra. Pegou birra. Muito Pegou pelo birra com o contrário. jogador. Muito pelo contrário. Eu costumo, no exercício da minha profissão, ter um distanciamento crítico das minhas paixões. Estou tentando ser sensato e sereno. E mas essa é a não é. realidade. Você- o não, Roger você- Guedes está querendo jogar com nome. Pelo que ele... Isso é um desrespeito. Por exemplo, eu gosto de jogar pela esquerda. Quem joga pela esquerda é o William. Ele quer o lugar do William? Não, mas, Ponto. mas a questão não é Ponto. essa, Celso. Ele que Se ele treine, gosta tá- de jogar pelo lado esquerdo, ele vai competir Então com o tá William. bom. Quantos Ele vai jogos? pegar Eu vou fazer O William um não tá bem no jogo. O Corinthians entre o Roger Guedes o Corinthians fez, e dá o Corinthians fez resposta na pro temporada torcedor. 15, 20, 25, 27 jogos na temporada. Ah. Só com o Vitor Pereira são 20 jogos. Me fale uma partida que você viu o Roger Guedes em campo
se entregando do ponto de vista tático sem a bola. Me dê uma. Não, mas me dê uma. Problema... Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Celso, tem jogadores que mas tem jogadores que com o técnico ele tem uma afinidade melhor, ele consegue jogar então melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você no esquema tático, vai ver que o jogador não está conseguindo desempenhar. Mas isso é questão de tempo, daqui a pouco se ajusta. Então ele treina e vai... Tá bom, isso nós entendemos. Você vê a entrega do Mantua sem a bola? Vê ou não? Lógico. Você vê a entrega do Adson... Tá sendo até sacrificado o Mantua. Então, você vê a entrega do Adson sem a bola? Vejo. Você vê a entrega do Willian sem a bola? Mas não tem a qualidade. E aí você vai tirar esses caras para colocar o Roger Guedes que quer jogar com a qualidade na hora de chegar de finalização que o Roger Guedes. Mas não importa. Se você não participar do jogo sem a bola, não justifica a sua escalação. Qualidade nessa equipe do Corinthians é o que mais precisa. Já foi essa época. Você tá vermelho. Já foi essa uma época. declaração do Vitor Pereira que causou polêmica ontem. Volta aqui, Salazar, por favor. Qual foi a resposta dele que gerou divergências, mais divergências? Ah, meu Deus. Vamos lá, eu vou tentar pegar um gancho também nessa discussão, eu quero alimentar ajudando com algumas informações que eu colhi aqui de bastidores. Eu vou dar um exemplo, o Roger Guedes ele foi titular com o Vitor Pereira recentemente nos jogos contra Palmeiras, Red Bull Bragantino, Internacional, então a comissão técnica tem uma avaliação de que ele não tem entregado nos treinamentos, mas também nos jogos. Eu citei alguns jogos que o Roger Guedes foi titular e não conseguiu entregar, não apareceu, não teve o comprometimento tático. Com a bola no pé, na frente também não foi bem. No Beira-Rio ele perde um gol cara a cara no momento que o Corinthians tinha acabado de tomar o gol. Então não é só uma questão dos treinamentos. O Roger Guedes não tem agradado a comissão técnica do Corinthians também nos jogos, além dessa questão de querer escolher onde vai jogar, isso tudo gera um incômodo muito grande. E aí durante a entrevista, ainda sobre esse assunto, um outro jornalista, ele questionou o Vitor Pereira da seguinte maneira, se o Roger Guedes já tinha definido e passado ao Vitor Pereira onde ele quer jogar. Isso incomodou um pouco o Vitor Pereira e para justificar ali, para explicar que não é o jogador que vai decidir onde ele vai jogar e que ele tem que jogar onde a equipe precisar, o Vitor Pereira foi criar ali uma espécie de metáfora e ele falou, bom, eu queria treinar o Liverpool, eu queria estar no Liverpool, mas estou no Corinthians, com todo respeito ao Corinthians, estou no Corinthians, mas se o Liverpool me quisesse, eu iria embora para a Inglaterra. Foi criar ali um exemplo, tentando pegar um dos melhores times do mundo da atualidade, né? O Liverpool que está aí na final da Champions League e tudo mais. Enfim, muito corintiano não gostou, né? Bom, você queria estar no Liverpool, então vai embora, né? Foi o que muito corintiano escreveu nas redes sociais. Outros corintianos não, entenderam que ali foi só um exemplo dado por ele, citando um dos melhores times do mundo da atualidade. Enfim, gerou muita discussão, muita divergência. Eu conversei com o diretor do Corinthians sobre isso, que em off falou para mim o seguinte, Salazar, aqui no Brasil nós não estamos acostumados a isso. Certamente alguém vai chegar no Vitor Pereira e falar, dá uma evitada nisso aqui para não criar um desgaste e tal. Mas o que o Corinthians quer trazendo um Vitor Pereira é justamente essa quebra de paradigma, de que não é ele que tem que se adaptar ao futebol brasileiro, que ele venha sim com a cultura dele, com a maneira dele, com essa coisa do técnico europeu ser mais direto e mais franco em todas as entrevistas, como a gente tem visto que são, né? Não é uma questão do Vitor Pereira, o Abel é assim, Jorge Jesus é assim, e eles querem manter, eles querem que o Vitor Pereira mantenha essa postura aí, que não se dobre a nossa cultura do futebol brasileiro. A direção do Corinthians entende que é justamente isso que precisa ser quebrado e que o brasileiro precisa se acostumar com respostas mais francas dessa maneira. Aí, se o corintiano gostou ou não gostou, enfim, aí eu deixo essa bola para vocês. Eu estou ansioso para falar. Pegou muito mal falar que queria estar no Liverpool. Pegou, porque as pessoas têm preguiça. Fala assim, eu não quero falar do time alheio, Mas meu comprometimento gente, é com que vocês não Corinthians. entenderam a comparação. Quando ele fala assim, eu também gostaria de Todo dirigir. mundo entendeu a comparação. Não entendeu, não. Todo mundo entendeu. Quem entendeu não dá bravo. Todo mundo entendeu. Quando ele fala assim, o Willian quer jogar pelo lado esquerdo, quem tá lá? É o Willian. Certo? Tem alguém lá. Eu falei, também gostaria de treinar o Liverpool, tá lá o Klopp. Não vai acontecer. Então ele tem que se adaptar às situações. Isso não significa desmerecer o Corinthians, isso não é nada. Foi só uma colocação. Não vejo razão para celeuma, não vejo razão para mimimi. É tudo... Eu também não vejo nenhum problema no que ele falou. Mas hoje, no cenário brasileiro,
onde nós vivemos, falar isso pro torcedor corintiano, como nós vimos, chega no ouvido de uma outra forma. Eu entendo o que você está falando, entendo o que o Vitor Pereira falou, mas no Brasil não dá. Se é um treinador brasileiro falasse isso, Michele, se fosse um treinador brasileiro falasse, no outro dia tá na rua. Não faz o menor sentido. Você sabe Pega disso. muito mal. Você sabe, é mentira minha? Se fosse um treinador brasileiro falando isso, o que ia acontecer no dia seguinte? O jogador não fala, eu gostaria de jogar na Europa, eu gostaria de jogar no Barcelona. Pra mim não tem nada Treinador, demais. o que eu falei pra você? mim não tem absolutamente nada Ah, tá bom, demais. Celso Cardoso, você vai falar assim, eu gostaria de estar lá com o Neto nos Donos da Bola? Não. Beijo, Neto! É diferente. É diferente. Você falaria isso? Bugalu lá. Você falaria isso? Você falaria isso? Não, Você pera aí. falaria isso? Você falaria Mas isso? já que eu tô aqui com o Paulo Não, Sérgio, com a Michelle, é diferente. vou ficar aqui. Uma coisa é eu falar assim, Fala sério. eu gostaria de trabalhar na BBC em Londres. Você vê como ele já muda? Eu gostaria de trabalhar na BBC em Londres. O É Fini bem diferente. Já Não. falou ok. Não. É bem hora diferente. de Por trazer que eu o não tô Palmeiras ouvindo o pro ok programa, dele? tá bom? Vou falar do Palmeiras agora, Celso Cardoso, se você permitir. Direto da Academia de Futebol, Alexandre Silvestre chega com as informações do vice-líder do Brasileirão. Boa noite, Silver! Manda aí as principais declarações do Abel Ferreira depois de mais uma vitória no campeonato. Boa noite, Michele. Um beijo pra você. O papo tá bom, hein? O papo tá gostoso. O papo tá quente. Mas vamos falar desse Verdão que deu um belo salto na tabela, hein? Abel Ferreira priorizando nesse momento o Campeonato Brasileiro, nesse momento da temporada. Tá escalando o que tem de melhor no Campeonato Brasileiro, em detrimento, entre aspas, da Libertadores, competição na qual o Palmeiras também está muito bem, obrigado, 100% de aproveitamento. O Palmeiras ganhou do Juventude em Caxias do Sul, com muito frio, 3-0, bela vitória. O Gabriel Menino mostrando que está com vontade, que quer recuperar a boa fase. Ele que estava meio escanteado, pouco aproveitado pelo Abel. O Abel que não pôde contar ontem com o Rafael Veiga, que seria titular, mas o Veiga contraiu uma virose, inclusive não treinou hoje pela manhã aqui na academia. É desfalque para o jogo de amanhã contra o Deportivo Táchira Libertadores. Mas desse jogo eu falo depois. Vamos ainda repercutir um pouquinho essa vitória do Palmeiras, que saltou de nono para vice-liderança. O Palmeiras está a 2 pontos apenas do Corinthians, empatado em pontos com o São Paulo, que é o terceiro, ganha do São Paulo no critério de desempate, no saldo de gols. Então o Palmeiras entrou definitivamente na briga, é o trio de ferro, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, liderando o Campeonato Brasileiro. E seguindo essa tendência aí do plano do Abel, de poupar jogadores, principalmente na Libertadores nessa fase de grupos, tem 2 titulares absolutos que deveriam descansar amanhã, mas não irão descansar, muito provavelmente vão para o jogo. Eu estou falando do goleiro Everton e do volante Danilo. E por que esses 2 caras poderiam descansar e não vão descansar? Porque eles foram convocados para a seleção brasileira, vão desfalcar o Palmeiras nas próximas 2 rodadas no Brasileirão, ou seja, domingo agora, Santos na Vila, e no outro domingo, o Atlético Mineiro, mais um confronto direto aqui no Allianz Parque. Então, já que eles não vão jogar essas 2 pelo Brasileirão, os 2, Danilo e o Everton, devem figurar entre os titulares no jogo de amanhã contra o Deportivo Táchira. Abel Ferreira que tomou ontem, ou melhor, sábado, em Caxias do Sul, o 3º cartão amarelo. Ele empilha recordes, títulos, vitórias e cartões, Michele. Vai cumprir a automática contra o Santos, mas amanhã, diante do Deportivo Táchira da Venezuela, que treinou até agora à tarde aqui na academia, o Abel estará em campo. Trata-se de uma outra competição e o Abel deve escalar um time alternativo, e eu volto já, ainda dentro dessa edição do Gazeta Esportiva, para falar um pouquinho mais deste Verdão, super bem pra caramba na Libertadores e chegando junto também no Campeonato Brasileiro. Valeu, Silver. Abelzinho nervoso, né? De novo suspenso. Tá igual você, rebelde. O pessoal tá falando aqui, ó. O Marco Antônio Silva falou que você tá muito rebelde hoje. Muito rebelde hoje, né? Tipo Abel. Tipo Abel. O Abel mesmo falou que às vezes ele tem vergonha, que ele foi cobrado pela mulher dele, aquela entrevista no Roda Viva. Roda Viva. Tem que você aprender a se comportar um pouquinho mais, né? Às vezes faz parte. Também não pode ficar brigando com a arbitragem toda hora. Mas foi justo ele ser suspenso? O que vocês acharam? Sim. Fala muito, como diz. Fala muito. E aí, Paulo? Não, Palmeiras chegando, hein? O Palmeiras ontem, foi sábado, né?
Sábado jogou muito bem, assistiu o primeiro tempo 3-0. muito superior, a equipe do Palmeiras muito superior. E me chamou a atenção Dudu, Navarro e Rony, né, no comando do ataque. Normalmente a gente sempre vê o Rony ali pelo meio, o Scarpa pela esquerda, o Veiga pela esquerda. Está preparando o caminho para o uruguaio, né? É lógico que tem várias opções o Abel, e eu creio que o Palmeiras hoje é a equipe mais acertada no Campeonato Brasileiro. É o melhor time. É o melhor time. O melhor time. É o time que melhor apresenta futebol hoje no futebol brasileiro. O Palmeiras. É o Palmeiras. Dói, né, Celso? Não, me rendo. Eu não tenho nenhum problema faço as críticas quando elas são justas e faço elogios quando são justos. Mas assim. você também levou um tempo para É uma questão de justiça. Não vou ficar fica claro que não é genuíno o que eu falo. Quando o Abel mereceu crítica mesmo vencendo, eu fiz. Quando merece elogio, eu faço. Eu sempre elogiei, porque sempre achei ele bonito. Ó, só para falar o seguinte, o Palmeiras, o Pedro Nascimento mandou pra gente aqui, lá do site gazetesportiva.com, que o Palmeiras e o staff do atacante Endrick acertaram hoje as bases do primeiro contrato profissional do atleta. Então vão segurar o Endrick, né? Sim. O acordo vai ser assinado quando ele completar agora 16 anos. Ele já completa... Na verdade, eu acho que não é uma iniciativa para segurar, mas é uma iniciativa para fazer dinheiro com ele. Boa. Tá certo também, né? A torcida do Santos está na bronca com a arbitragem depois do empate no sábado contra o Ceará. O José Paz está na nossa redação e vai explicar os motivos dessa insatisfação. Boa noite, Zé! Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo aí que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, a galera santista tá full pistola com a arbitragem, porque no último sábado aí a gente teve a partida entre Santos e Ceará lá na Arena Barueri. O jogo acabou 0-0 e lá no 11º minutinho do segundo tempo, Léo Batistão marcou um gol para o Santos, mas o gol foi anulado pelo VAR. E aí, bafafá danado, viu, Michele? O VAR chamou o juiz anulou. O que acontece? O Johan Julio puxou o Zé Roberto. O Zé Roberto puxou o Johan Julio, mas a arbitragem viu só o puxão do Johan Julio, atleta aí do Santos. Aí o Sávio Pereira Sampaio, que era o árbitro da partida, foi chamado pelo Leone Carvalho lá no VAR. E aí o Leone disse o seguinte: ô Sávio, dá uma olhadinha, eu acho que rolou um puxão ali. Aí o Sávio falou, beleza, vou olhar. Olhou, viu, anulou o gol, só que o que o Santos diz? Que o Zé Roberto também puxou e que esse lance, ele foi antes do lance do gol. O que acontece? O VAR ele só pode anular jogadas que tenham acontecido ali naquele momento anterior. Então o que acontece? Essa jogada, segundo o Santos, segundo os santistas, muitos especialistas, eles entendem que ela aconteceu antes da fase de ataque, da fase ofensiva, do gol, do lance do gol propriamente dito. Porque depois que o Zé Roberto perde a bola ali, o Rodrigo Fernandes recupera, dá uma mise-en-scène ali, enrola um pouquinho, pega essa bola, joga na esquerda, da esquerda sai o cruzamento e o Léo Batistão faz o gol. Então, bafafá danado, setor de ataque, fase ofensiva, fase de ataque, VAR, muita gente reclamando, galera do Santos muito brava, o Fabian Bustos bravo também, na coletiva ele disse que não tinha por que anular esse gol. Eu acho que também não tinha por que anular, mas não porque lance, fase ofensiva, fase de ataque. Eu acho que um puxou o outro puxou um e não foi nada, foi um lance completamente natural. O Santos que teve aí o maior público no ano lá na Arena Barueri, 25.797 torcedores foram à Arena Barueri para acompanhar esse jogo do Santos, jogo importante aí de Campeonato Brasileiro. O Santos está na sexta posição com 11 pontos, continua ali na parte de cima da tabela, mas perdeu uma grande chance de vencer. E olha só, Michele, o Santos volta a campo amanhã contra o Banfield, aí pela Copa Sul-Americana, lá na Vila Belmiro, às 7h15. Grupo C só depende de si, se ganhar, avança para a próxima fase. E uma notícia importante, se o Santos avançar para o mata-mata da Copa Sul-Americana, não vai poder jogar na Vila. A Vila só comporta 16 mil pessoas e a Conmebol permite só estádios com mais de 20 mil pessoas, capacidade com mais de 20 mil pessoas para a fase eliminatória da Copa Sul-Americana. Então o Santos já está ali pensando o que vai fazer. Se ganhar amanhã, avança, mas até com empate, até com derrota, depende aí do jogo entre União La Calera e Universidade de Quito. E aí a gente vai ver como é que vai ficar a situação do Santos, mas o Santos muito bem encaminhado, está com 10 pontos, líder do Grupo C, e a gente lembra que só o líder avança na Copa Sul-Americana. Mi, beijão para você! Valeu, Zé Paz. Olha, o Mesa Redonda ontem teve a participação especial do técnico Tite em uma entrevista exclusiva. A gente separou alguns trechinhos para você. Olha só o que ele respondeu sobre o Rafael Veiga. Primeiro, o Rafael é um grande atleta e uma grande pessoa.
e eu tenho conhecimento disso. E talvez venha à vontade, porque eu primeiro, citando em algumas convocações, eu coloquei dessa forma. Né? O que tem é uma concorrência muito grande na função. Né? E que, às vezes, escolhas elas fazem parte do processo. E que ele está e continua, sim, dentro das observações, dentro do acompanhamento, com a possibilidade de convocação. Escolhas. Às vezes, tu agrada a alguns, desagrada a outros, ele faz parte, mas respeito, ele permanece. Bom, o Tite também respondeu sobre a chance de voltar ao Corinthians. Presta atenção no que ele fala. Tu vi que eu não faço essas previsões futuras, eu tenho um carinho, um respeito muito grande ao Corinthians. Eu tenho um respeito muito grande às equipes por onde eu passei. Então, nada fica descartado em termos futuros, nada. Eu só tenho uma gratidão, assim como tenho por outras. Então, está absolutamente aberto uma sequência profissional que possa surgir, mas sem pré-estabelecer nada. O que eu posso dizer, sim, é que no ano que vem, nenhuma equipe brasileira eu vou trabalhar. Isso eu tenho compromisso e palavra dada para comigo mesmo, para com a minha esposa, para com a família. A grande entrevista do Tite ontem aqui no Mesa Redonda. Aliás, também foi excelente o nosso Papo de Campeões na sequência, né, Paulo Sérgio? Foi muito bom. Do Mesa Redonda, com entrevista exclusiva com o Lúcio. Parabéns, obrigada pela audiência de todo mundo, né, Paulo? Verdade. E esse domingo, você já está planejando quem para entrevistar? Esse domingo nós temos o Parreira, o mestre Parreira. Sério? Né? O Parreira. Então, na sequência do Mesa Redonda, tem entrevista exclusiva com o Parreira? Com o Parreira. Tem Foi história legal? boa, Falou hein? coisa boa, além? Ele falou ali que primeira vez que ele chorou. Sério? Primeira vez que ele chorou. E o Parreira é sempre tão centrado, sincero. né? Sincero. Muito bom. Então, domingo tem Mesa Redonda, que vocês viram a entrevista com o Tite maravilhosa, que já foi. E na sequência do mês, às 23 horas, em ponto, Papo de Campeões com Paulo Sérgio. A gente volta ao CCT da Barra Funda para conversar mais um pouquinho com Garrafa. Garrafa, você pode fechar o noticiário do Tricolor pra gente? Posso sim, Michele. Eu não vou dizer que o Rogério Ceni chorou, né, pelo empate de ontem, mas que ele estava muito irritado, estava, né? Porque o São Paulo tinha praticamente a possibilidade de ter quebrado o tabu, ter vencido o Corinthians pela primeira vez em Itaquera. O Rogério também, como técnico e como jogador, nunca venceu o Corinthians. Poderia ter assumido a liderança e com o segundo tempo desastroso, o São Paulo acabou deixando escapar essa possibilidade. Então, na entrevista coletiva, aliás, a coletiva foi muito boa, não só do Rogério, como a do Vitor Pereira. Assim como o jogo. Ontem foi bem legal, né? E eu abordei um tema com o Rogério, claro, faz parte do nosso papel, mesmo que não estava, era um assunto diretamente relacionado à partida, mas como você se lembra, semana passada, trouxe a informação aqui que o presidente Casares falou que na janela de julho, muito provavelmente, o São Paulo negocia algum jogador, e eu fiz justamente essa questão para o Rogério, coloquei isso numa discussão com ele, falei se ele estava preocupado pelo que o presidente disse, porque há uma meta orçamentária de arrecadação com a saída de jogadores. Vamos acompanhar o que o Rogério Ceni nos comentou, nos respondeu ontem a respeito dessa possibilidade dele perder jogadores na próxima janela de transferência para o mercado do exterior na metade da temporada. Eu acho que o São Paulo é assim, o São Paulo vai ter uma venda do Antony, que eu acho que vai acontecer, vai entrar um bom dinheiro para o São Paulo. O São Paulo arrecadou mais de 40 milhões em venda em jogadores que aconteceram nessas, não são vendas expressivas, mas é um fôlego. Eu acho que pode ser que o São Paulo precise vender um jogador, e não deveria vender um jogador por menos de 2 dígitos. Tem que dar outro jeito. Nós temos que, se não for para vender por mais de 10 milhões de euros, não venda nenhum jogador. E nós temos que ter uma programação. Eu acho que eu compreendo a necessidade do dinheiro e compreendo a necessidade da venda. Mas então vamos se antecipar para a gente achar no mercado um jogador que possa executar a função daquele que foi vendido. E tem alguns jogadores que são chave. Se eles saírem, a chance das coisas também caírem, pelo fato de termos jogadores no departamento médico, jogadores lesionados, e porque quando se fala de venda, você fala de jovens, né? Em tese, você tem valor de mercado. E tem alguns jovens que são muito importantes para a gente e que nós não poderíamos perder nesse momento. No final do ano, é claro que tudo bem, é uma outra janela, você pode montar um novo time, você pode, né, uma nova base, você tem uma nova pré-temporada. Agora, se for fazer, desmanchar o time, aí os pontos que nós conquistamos até agora se tornarão importantes para outro objetivo que não seja tentar levar o São Paulo nessa briga aí pela liderança. Olha só, Michele, o que disse o Rogério nesse finalzinho aí da resposta. Se
tiver um mini desmanche na metade do ano, o São Paulo não vai brigar mais na parte alta, não. Os objetivos serão outros, na parte baixa da tabela. O Rogério Ceni, quando já passou por aqui, enfrentou um desmanche, então ele está se preparando, deu um recado para a diretoria e foi além. Disse que tudo bem, existe uma meta orçamentária de arrecadação com o recurso de venda de jogadores, mas o São Paulo também nunca cumpriu outras metas, senão o São Paulo não estava devendo quase 1 milhão na praça, não é verdade, Michele? Então o Rogério ficou muito preocupado aí com essa declaração do presidente Júlio Casares de que pode o São Paulo perder jogadores na metade do ano, hein? Puxa vida, aí vai ser uma debandada e isso vai ser complicado, né? Fala, Celso. Não, debandada não pode ter. Não pode. De repente o Rogério foi muito sensato. Ele deu a letra, né? Ó, você vende um jogador, faz um bom dinheiro, não desmancha o time, resolve a questão financeira num primeiro momento e não afeta o rendimento do time na sequência do campeonato. E tem a questão também de qual jogador vai vender, né? Porque tem jogadores aí que no esquema tático do Rogério são importantíssimos. Você não pode vender um Nestor. Hoje um Nestor, perninha esquerda ali, para ele é um dos melhores jogadores dessa equipe do São Paulo. O pessoal tem alguns que são contra, outros a favor. Eu gosto muito do Igor Gomes, o quanto ele trabalha nessa equipe do São Paulo. Então tem jogadores aí que tem que se pensar bem antes de vender. O Rogério está fazendo um trabalho muito interessante com o Igor Gomes. Está tornando o Igor Gomes mais versátil. Até como primeiro volante o Igor Gomes já jogou. Até na lateral ele já jogou. Muito bem. Agora, novo contato com o Salazar no Parque São Jorge. O presidente do Corinthians também deu entrevista na Neoquímica Arena depois do Clássico. Bora saber lá com o Salazar o que o Duílio disse de mais importante, né, Salazar? Vamos lá, Michele. O presidente do Corinthians, como você disse, depois do Clássico parou ali para conversar com a imprensa. Muitos assuntos, né, extra-campo, para a gente tratar com o Duílio Monteiro Alves. Vou dar uma resumida aqui. Sobre o João Vitor, a gente falou essa semana que o Corinthians foi procurado, o empresário do jogador, na verdade, foi procurado pelo Benfica, também pelo Porto. O Duílio Monteiro Alves admitiu as sondagens, tanto do Benfica quanto do Porto, e revelou que há muitos outros clubes interessados no João Vitor, mas negou proposta oficial. O que ele disse simplesmente foi isso. O João Vitor ainda não recebeu uma proposta oficial. Todos aguardam, mas por enquanto são apenas sondagens. Bruno Mendes, o Internacional não fez proposta e o Corinthians então conta com o retorno do Bruno Mendes, independente da saída ou não do João Vitor, a não ser que o Internacional tope pagar o que está lá estipulado em contrato, que é cerca de 28 milhões de reais por 50% dos direitos do Uruguai. O Inter quer, mas não colocou proposta na mesa. Então o Bruno Mendes deve voltar para o Corinthians. O Duílio Monteiro Alves também se mostrou muito confiante na perícia que o Corinthians conseguiu lá de Curitiba, com o pessoal de Curitiba, a perícia de leitura labial sobre o caso do Rafael Ramos. O Corinthians agora sim está muito confiante de que o atleta não cometeu injúria racial contra o Edenilson. E também o Corinthians se mostrou bastante preocupado com os cânticos homofóbicos e também com o sinalizador que foi aceso durante o majestoso. Ambos os casos foram citados em súmula. Então o Corinthians também, por nota oficial, revelou que o rapaz que acendeu o sinalizador foi identificado, levado à polícia militar. O clube também tentou justificar as iniciativas, inclusive com recados nos telões do estádio, a cada canto homofóbico. Enfim, o Corinthians tentando de alguma maneira mostrar que está fazendo a sua parte para evitar alguma punição mais severa. Falando do time, o Cássio passou por exames hoje. O que ele sofreu foi uma subluxação no ombro esquerdo. Isso sequer é considerado uma lesão. Então foi um fato bastante comemorado. Apesar do susto, o Cássio não deve desfalcar o Corinthians nos próximos jogos. Talvez por precaução fique de fora do jogo de quinta-feira contra o Always Ready. O Fagner ainda é dúvida, está em fase de transição. Treinou com bola hoje, mas sem contato com os demais atletas. Então vamos ver se ele vai ter condições de voltar para essa quinta-feira. E para encerrar daqui, aquele primeiro caso de racismo cometido por um torcedor do Boca aqui na Neoquímica Arena gerou uma multa da Conmebol ao clube argentino, uma multa de $30 mil. Para vocês terem uma noção, o Corinthians foi multado também pela Conmebol por não ter colocado patrocinadores corretos no banco de reservas, e a multa foi de $50 mil.
20 mil a mais do que a multa no caso de racismo. Mas, enfim, nesse meio tempo o Código Penal da Conmebol mudou e se o Boca agora for de novo punido pelos atos racistas cometidos na Bombonera, aí sim o Boca corre o risco de jogar sem público no caso de avanço aí na Libertadores ou na Copa Sul-Americana. Vamos aguardar o que a Confederação Sul-Americana vai fazer. Tá certo, Michele? Com todas essas informações, eu me despeço daqui do Parque São Jorge. Muito bom, Salazar. E aí, Celso? Essa história... A Conmebol, ela é muito displicente na questão da multa. Não adianta só uma multa. Você tem que proibir o time de jogar com portões abertos. Me parece muito óbvio isso. Vai mais do que uma multa, né? Claro. Senão não tem conscientização. Muito bem. E agora, onde a gente vai, Fini? O Palmeiras, né? Tem jogo amanhã pela Libertadores. Claro que o Silvestre vai trazer as informações desse duelo. Vai, Silver, direto da Academia de Futebol. Onde o adversário do Palmeiras treinou agora há pouco, Michele. Curioso, né? O Deportivo Táchira da Venezuela treinou agora à tarde aqui na academia. Pela manhã, a instalação do QG do Palmeiras foi utilizado pelo próprio Verdão, já se preparando para esse jogo. O Palmeiras, que pode quebrar mais 2 recordes na Libertadores da América como time mais artilheiro da fase de grupos em todos os tempos da Libertadores, já está igualado ao River Plate, a campanha do River de 2020, se não falha a minha memória, com 21 gols assinalados nessa fase de grupos. E por consequência, se o Palmeiras vencer o jogo de amanhã, marcando gol claro, o Palmeiras vai desbancar o outro grandão argentino, o Boca Juniors, que detém a melhor campanha da história da fase de grupos na temporada 2015. Então o Palmeiras, que na verdade vai levar a vantagem de decidir em casa, né? As fases de mata-mata da Libertadores da América. Esses números, esses recordes, o próprio Abel reconhece isso, são alegorias, né, de uma bela campanha. Vale para Campeonato Brasileiro, vale para Libertadores, mas o que importa mesmo é eliminar o adversário e ser campeão, ganhar jogo da volta olímpica e levantar taça, Michele. Para o jogo de amanhã já foram vendidos mais de 22 mil ingressos. Palmeiras e Táchira, 9h30 da noite no Allianz Parque. O Abel Ferreira poderia descansar o Everton e Danilo, que vem sendo titulares no Campeonato Brasileiro, mas como eles vão perder os 2 jogos seguintes do Palmeiras no Brasileirão contra Santos na Vila e Atlético Mineiro aqui no Allianz Parque, porque estarão a serviço do Tite na seleção brasileira, esses 2 caras podem ser aproveitados amanhã. Em fase de recuperação, são dúvidas, mas eu descarto, tá bom? O Piquerez, o Mike, o Luan e o Gabriel Veron. Gustavo Gomes cumpriu a automática no Brasileirão. Se o Abel quiser colocá-lo em campo amanhã, fique à vontade, português. E reforçando o que você disse na edição de hoje, uma notícia que a gente já deu há algum tempo aqui no Gazeta Esportiva, o Endrick já está formatando o contrato dele, essa joia do Palmeiras, 15 anos. Hoje já divulgaram uma foto dele, da família, pai, mãe e a titia Leila, presidente do Palmeiras. O Verdão já encaminhando as bases do primeiro contrato do Endrick como profissional, contrato esse que será assinado na segunda quinzena de julho. Michele Janela. Valeu, Silvestre! Bom, já temos que encerrar a enquete. O árbitro acertou ao não marcar o pênalti na mão do Renato Augusto no Clássico? Sim, ele acertou. 69% dos votos. Bom, né? Acabou, pessoal. Amanhã a gente volta com muito mais. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, Celso. Tchau, Paulo. Tchau. Beijo pra vocês. Até mais. Tchau.